Sabe aqueles dias que parece que nada tá no nosso controle, que a gente faz as coisas, mas parece que nada é suficiente? Bom, isso eu acredito que em algumas causas pode ser por conta da autocobrança. Eu vou contar pra vocês uma experiência que aconteceu recentemente comigo. Literalmente é uma coisa que tá acontecendo agora, que eu tenho exigido tanto de mim que chegou ao ponto de eu acabar parando de fazer tudo que eu tava fazendo, porque isso gerou uma exaustão mental, que levou ao fato de eu não conseguir fazer mais as coisas de tão cansada que eu tava. Mas eu não tava cansada em si de fazer as coisas, mas sim de tanto que eu tava exigindo de mim pra poder conseguir fazer as coisas perfeitamente, sendo que isso nem existe de fato. Por isso vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês e dar alguns conselhos que eu julgo essenciais pra vocês que querem lidar melhor com a autocobrança e que estão com dificuldade de seguir as coisas justamente porque vocês se cobram muito. Coisa essencial pra gente começar a lidar com essa coisa de autocobrança é a gente entender o porquê que a gente se cobra tanto. Vou dar um exemplo de mim. Eu, por exemplo, me cobro tanto porque eu quero muito fazer as coisas perfeitamente. E parece que nada que eu faço é suficiente pra sair perfeito. Porque é exatamente isso. A perfeição, ela não existe, então nada que eu faça vai suprir essa falta que eu sinto dentro de mim. Porque eu faço, mas parece que eu não faço o suficiente. Sendo que fazer o básico já funciona e a gente consegue ver os resultados só com o básico. Só que como eu espero fazer grandes coisas para conseguir para conquistar os meus objetivos, acaba que quando eu faço, sei lá, 3 vezes, eu acho que não tá sendo suficiente. Que eu preciso fazer mais e mais, e aí eu acabo ficando exausta e eu acabo não fazendo. E isso é uma coisa que é como se você eu acho que, eu não tenho certeza, mas que eu acho até que pode entrar também nas causas da procrastinação, porque se a gente já acha que a gente não é suficiente pra fazer aquilo, a gente vai ter a tendência a não fazer, e vai reforçar esse ciclo, né, de insuficiência. Outra coisa essencial pra gente começar a melhorar essa questão é a gente começar a valorizar as nossas pequenas conquistas. Às vezes a gente faz alguma coisa, por exemplo, fui treinar hoje. A gente treinou, mas aí, por exemplo, não pegou tão pesado quanto você gostaria. Você tem que valorizar o fato de que pelo menos você foi pra academia, de que você se esforçou, foi lá fazer o treino. Essa questão de valorização das conquistas é uma coisa muito importante pra gente reformular esse conceito por trás da autocobrança, porque toda vez que a gente ficar feliz por uma conquista nossa, a gente vai ver que a gente tá ali, tá fazendo, e aí gradativamente vai diminuindo esse ciclo, porque você vai estar ali confrontando, por exemplo, mas eu deveria ter treinado mais pesado hoje, não fui tão bem no treino, mas não, você pelo menos foi, você se esforçou, você vai lá, briga com seu cérebro, fala pra ele que você não, mesmo que você não tenha pegado pesado, o importante é que você foi e treinou, que esse é o mais importante, é você manter a constância, porque as pessoas acham que é preciso que você faça muita coisa, tipo, como se fosse perfeitamente, mas não. Só de você manter a constância naquilo vai ser muito melhor do que a gente que tenta fazer, tipo, 2 dias só, grandes coisas, mas quem faz, por exemplo, uma semana certinho, faz a constância, não só semanas, não só em uma semana, mas a constância mesmo de você estar ali meses fazendo, se dedicando pra isso, faz toda a diferença. Então, a constância é o principal. Então, foca em valorizar o que você fez. Diga pra você mesma, hoje eu fiz isso e aquilo, sabe? No final do dia, pegue e anota todas as coisas boas que você fez naquele dia. Eu tenho feito isso e tá me ajudando muito a lidar com essa questão, porque toda vez que eu vejo as coisas que eu faço, eu fico assim, feliz pelo que eu fiz e não fico pensando tanto na cobrança. Então acaba que você fazer isso vai quebrar esse ciclo gradativamente, você vai se acostumar a ver as conquistas e não as coisas ruins.
Outro ponto importante é você começar a ouvir o seu corpo, porque a gente que se cobra muito, a gente tem a tendência de quando a gente tá super cansado, a gente tá ali, ó, nosso corpo tá dizendo pra gente, vai, não treina hoje, descansa, faz isso e aquilo. Por exemplo, tô sentindo que meu corpo vai resfriar, vou ficar resfriado, mas mesmo assim eu vou e treino. Aí você vai e fica pior depois, justamente porque você se cobrou tanto, você sabe, deixou sua mente exausta de tanto pensar, tipo, eu treino ou não treino, treino ou não treino, mas se eu não treinar eu vou perder um dia, aí vai, sabe, meu músculo não vai crescer, mas aí pensa comigo, se você ficar um dia sem treinar, e aí você acordar bem no dia seguinte, depois você vai ficar melhor e vai poder voltar a treinar todos os dias. Mas se você forçar, mesmo quando você não tá bem, e aí você acabar, infelizmente, piorando, você vai provavelmente ficar mais tempo sem treinar do que você esperava. Então é por isso que é importante você começar a ouvir seu corpo e entender a diferença deles. Desde que eu comecei a entender melhor essa questão dos treinos, isso melhorou muito a forma de visualizar quantas vezes eu vou pra treinar. Porque eu costumo treinar 6 vezes por semana. Mas aí, quando eu tinha que faltar um dia, eu surtava e me cobrava, me sentia horrível. E isso fazia muito mal pra mim, isso me deixava exausta. E aí eu acabava ficando presa nesse ciclo de tipo, se cobrar, de ter que treinar, sabe? Mas aí depois que eu tive um problema, que foi um cisto no ovário, que eu tive que parar de treinar por um mês, porque era perigoso treinar com um cisto tão grande, aí eu comecei a perceber, porque, por exemplo, pra mim um dia sem treinar era terrível. E aí ficar um mês sem treinar, eu fiquei muito mal com essa possibilidade. Na verdade, eram 3 meses que eu tinha que ficar sem treino. Só que aí acabou que eu fiquei só um mês, porque o cisto melhorou. Isso foi incrível pra mim, porque voltar antes do esperado foi melhor do que eu imaginava. Não ter ficado nesse um mês foi uma experiência que me fez aprender a começar a ouvir meu corpo. Por exemplo, eu não estou bem hoje, então eu não vou e depois eu compenso em outro dia. Por exemplo, se eu não treino, se eu esqueço um dia da semana do treino, por exemplo, eu fiquei muito cansada hoje, não fui. Aí eu vou e compenso no domingo, por exemplo. Então, sabe, é aprender essa diferença, porque às vezes a gente tá com preguiça, realmente, se você estiver com preguiça, vai. E também eu não tô falando só exatamente sobre treinar, mas sobre qualquer coisa, até pra questão de estudo. Às vezes a gente tá com muita dor de cabeça, mas a gente vai lá e, não tem que estudar. Aí você vai e se força pra estudar e dá tudo errado, você não consegue aprender, e você fica lá se cobrando, e isso gera mais exaustão, e provavelmente a dor de cabeça vai até piorar depois disso. Então é importante a gente diferenciar. E além dessa questão, tem também a procrastinação, que é uma coisa que não é preguiça. As pessoas têm que entender que não é, e que procrastinação ela vem de uma causa, que é, por exemplo, você tem medo de errar. Aí, antes mesmo de você fazer aquela coisa, você já vai pensar, pô, eu vou errar, eu não consigo. Aí você provavelmente vai criar diversas situações e vai acabar tendo a procrastinação e vai ficar preso naquele looping. E isso é uma coisa terrível. Então, diferenciar todas essas questões não é fácil mesmo. Isso é um processo. E eu também, mesmo tô tentando diferenciar quando eu tô muito cansada. Em questão de treino, foi uma coisa que eu aprendi graças àquilo que eu falei pra vocês, mas em questão até de estudo ou de outras coisas do dia a dia, eu ainda tenho dificuldade de reconhecer quando eu tô procrastinando, quando eu tô com preguiça ou quando eu realmente tô só precisando de um descanso, só esquecer tudo, assistir uma série, relaxar, sabe? Então também tenta incluir no dia de vocês um momento que você consiga pelo menos 30 minutos, 10 minutos, descansar, assistir uma série, fazer uma coisa que você gosta, sabe? Porque quando a gente tira esse tempo pra relaxar, isso vai diminuir a pressão e vai diminuir a exaustão e aquela sensação de que parece que você tá ligado o tempo todo. Porque a autocobrança excessiva, ela faz isso. Ela faz a gente estar o tempo todo ligado e achar que nada é suficiente, criando um ciclo terrível. Por isso, adicione esses momentos no dia de vocês e permita-se descansar, porque o descanso, ele é essencial. Outra coisa super importante também que eu esqueci de pontuar é que eu tava falando muito sobre a constância, mas realmente, de fato, a constância, ela é muito importante, porque se a gente fica, nossa, eu preciso de, sei lá, 3 horas por dia pra estudar, porque se não tiver 3 horas eu não vou estudar. Só que não, se você realmente tiver só 30 minutos pra estudar, é melhor você estudar aqueles 30 minutos que você tem e gradativamente, quando você conseguir mais tempo, você adiciona mais tempo de estudo. E até pra você que não tem esse hábito, você já querer começar fazendo muito tempo, vai ser muito difícil. Isso é uma coisa completamente normal, porque quando a gente não tá acostumado a fazer alguma coisa que exige um esforço do nosso cérebro, a gente não vai conseguir passar muito tempo fazendo aquilo. Então é importante a gente começar gradativamente, indo aos poucos, não tentando fazer tudo de uma vez, porque isso também só vai reforçar essa questão da autocobrança, porque você vai lá, vai se forçar a estudar 3 horas, vai se forçar a estudar o que você não consegue, até mesmo em questão de treino, academia, isso funciona pra muitas coisas na vida. E aí você vai lá, vai ficar chateado que você não conseguiu estudar aquele tempo, e aí você vai ficar se cobrando, vai ficar ali, ai, poxa, eu não consegui estudar, que não sei o quê, e isso vai acabar atrapalhando a sua vida, porque você vai pensar, pô, eu não consigo estudar, aí você vai e para. Então por isso que é muito importante você parar com esse negócio de querer começar a fazer muita coisa assim de uma vez, tem que ser aos poucos. Pra finalizar, quero falar a última coisa, é que se cobrar menos não é sobre regressão, porque muitas vezes a autocobrança, ela ajuda você em alguns aspectos, porque quem se cobra muito tem a tendência a fazer demais. E isso é bom, só que, querendo ou não,
quando você se esforça demais, você vai ficar exausto. E a exaustão é ruim e não faz bem e tem a tendência a fazer você parar ou desenvolver até síndrome de... Eu não sei pronunciar, síndrome de burnout. Eu não sei como é que é, mas acho que é burnout, mas eu vou falar isso. Essa síndrome, ela é terrível, meu pai já teve esse problema e eu já tive até tendência a ter justamente por essa questão da autocobrança, pra ver o quão sério é isso. Eu já vi até uma série que uma menina teve que parar no hospital psiquiátrico porque ela ficou se cobrando tanto, ela só trabalhando, só trabalho, ela acabou entrando em uma depressão, tendo essa síndrome aí. E realmente foi muito difícil pra ela, porque ela teve problemas de memória por isso, né, porque realmente afeta demais. Então, sério, não negligencie esse tipo de coisa. Se você se cobra muito, toma muito cuidado, porque realmente pode fazer muito mal. Isso é tipo de experiência própria, porque realmente me fez muito mal. Chegou até episódios de muitas crises de ansiedade por conta disso. Então, espero que os conselhos tenham ajudado vocês e que isso, de alguma forma, faça que você melhore essa questão. Se você gostou também, se vocês querem mais conselhos e mais vistos dessa forma também, se inscreva no canal, deixa o like. Tchau.